Nós vamos começar a notícia da manhã de hoje falando sobre a saúde pública na capital. Imagens recebidas pela TV Cidade Verde denunciam a superlotação no Hospital de Urgência de Teresina, o HUT. A Sociedade de Terapia Intensiva do Piauí confirma que pessoas todos os dias morrem no local por falta de atendimento adequado. Essas imagens foram enviadas por um telespectador revoltado com a situação do HUT. Nessa foto, você vê um cadáver todo enrolado, dividindo o mesmo espaço com os pacientes em atendimento. Nesse outro espaço, que foi adaptado para 2 UTIs, outros 2 pacientes superlotam o lugar. Não existe cama hospitalar para todos, então o jeito foi colocar algumas pessoas internadas em macas. A Sociedade de Terapia Intensiva do Piauí fez um levantamento e o resultado dele não é nada animador. Apenas no posto 1, que tem capacidade para apenas 16 pacientes, morreram 193 pessoas. Tudo isso no espaço de um mês, do dia 10 de abril a 11 de maio. Com a grande demanda de pacientes de Teresina e de outros municípios, muita gente sofre à espera de atendimento. São pessoas amontoadas, que não tem estrutura, os profissionais que estão lá, eles estão sofrendo também, porque eles estão trabalhando sem condições materiais, sem condições de colegas em número suficiente para dar atendimento, e a repercussão para esses pacientes é de infecção hospitalar e, na realidade, muitos mesmo evoluindo para a morte que poderia ser evitada. Para a Sociedade de Terapia Intensiva, esse problema não pode mais ter a solução adiada, pois a possibilidade das pessoas morrerem à míngua só aumenta. As autoridades, elas precisam entender que nós precisamos dar um basta nisso hoje, Então, assim, seria muito interessante ver junto ao Conselho Regional de Medicina como está a denúncia que foi feita no ano passado sobre as 500 mortes nesse setor em 3 meses. E ver o que as autoridades reunidas já decidiram para encerrar de forma rápida e definitiva essa barbaridade que foi chamada de genocídio pelo presidente da Associação de Medicina Intensiva do Brasil quando viu a situação lá. Quem acompanha os pacientes no HUT não se conforma com a A situação está precária, está igual jogar animal no meio da rua. Está feio mesmo. Desde de manhã ele está aí, não foi medicado nem nada. A situação aí é difícil. Porque é lotado direto, as pessoas chegando e ficando na espera, e aí é só sofrimento para as famílias, A questão é o seguinte, o hospital está em reforma, o atendimento, a capacidade de atendimento foi reduzida e a intenção era que os outros hospitais pudessem dar o suporte. O problema no HUT é que a demanda não para e vem pacientes de todos os lugares, do interior do Piauí, do Maranhão, de outros estados, do Pará até vem gente. Não para a urgência imediata, mas vem, acaba chegando, entrando, a porta de entrada é o Hospital de Urgência de Teresina. A gente sabe que os funcionários do HUT, como disse aí o Dr. Kelson na reportagem, sofrem, são verdadeiros heróis por lidarem com essa situação. Nós vamos conversar com o Dr. Gilberto Albuquerque, a repórter Gorete Santos está lá no HUT. A gente lamenta profundamente essa situação do HUT, Gorete. O Dr. Kelson cobrava aí o posicionamento das autoridades para resolver essa questão. O que a direção do hospital diz? Bom dia para você. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos que acompanham a Notícia da Manhã. Esse é um problema crônico, na verdade, no sistema de saúde pública do estado do Piauí. Como bem mencionou, apenas o Hospital de Urgência de Teresina hoje faz esse tipo de atendimento. E o sistema de regulação deveria ter melhorado, mas aí veio também o agravante da reforma que reduziu em cerca de 30% o espaço físico aqui do Hospital de Urgência de Teresina. A gente vai conversar com o Dr. Gilberto Albuquerque, que é o diretor do HUT, que pode trazer mais informações acerca desse assunto, as explicações. Confirma essa quantidade imensa de mortes, Dr. Gilberto, em apenas um mês, 193 mortes. E esse problema seria provocado só pela limitação do espaço físico ou a mais do que isso? Bom dia. Não, Nádia, eu gostei da explicação aí, você foi, na verdade, técnica nessas explicações que você fez. É que o número de pacientes que morrem em um determinado hospital, ele depende das características dos pacientes que eles atendem. Por exemplo, o hospital que só atende pacientes de média ou baixa complexidade, a chance desses pacientes morrerem é muito pequena. Por quê? Para lá só são encaminhados pacientes que não tenham gravidades nas suas doenças.
para o HUT, que é o maior hospital de urgência e emergência do meio norte daqui do Brasil, então nós temos os pacientes encaminhados nas maiores gravidades. E se para cá são direcionados os pacientes mais graves que nós temos no Piauí e parte do Maranhão, então quanto mais grave for o paciente, maior o risco desse paciente morrer. Então, o índice, que é o Ministério da Saúde que acompanha, o nosso índice de óbito é igual a qualquer um dos grandes hospitais do Brasil, ou pelo menos igual aos 40 maiores hospitais do Brasil. Só que nós temos um número de UTI aqui no Piauí ainda insuficiente para todos os pacientes que precisam. Então, quando nós temos pacientes precisando de UTI em qualquer lugar do Piauí, eles são encaminhados para o HUT. E o serviço de UTI, ele ainda não entrou na regulação de leitos. Então, a Central de Regulação de Leitos, ela encaminha de forma adequada já grande parte dos pacientes. Mas no serviço de medicina intensiva, a regulação ainda não faz isso. Então, para nós, são encaminhados os pacientes que têm ou não têm mais necessidade de UTI, ou que não se beneficiariam mais com UTI. Na verdade, grande parte desses pacientes vem para o HUT só para terminar de morrer e dar uma satisfação de que alguém tentou fazer alguma coisa. Mas nossos índices de óbito, eles são acompanhados diariamente pelo Ministério da Saúde, que é quem faz isso, e uma comissão de óbito que nós temos dentro do hospital. Então, qualquer óbito que não for previsível, a comissão já faz o trabalho, faz o levantamento e vê o que poderia ter sido feito e por que aquele paciente morreu. Esse trabalho é contínuo, né? A Nádia tem uma pergunta do estúdio. Doutor Gilberto, bom dia para o senhor. Esse índice de óbito, ele mudou de alguma forma para pior depois do início da reforma do HUT? E os hospitais que dariam esse suporte para o Hospital de Urgência de Teresina durante esse momento da reforma do hospital, estão conseguindo ajudar o HUT? Não, nós não tivemos alteração nesse índice de óbito porque os pacientes que eram atendidos no pronto atendimento, eles estão sendo atendidos em outro setor do hospital. Esses pacientes, como eu já lhe disse, são de gravidade muito grande ou a grande maioria irreversíveis. Eles têm um local próprio, que é o posto 1, onde tem 2 médicos de plantão e um intensivista, um infectologista, cardiologista. Tem toda uma equipe, já sabendo que é nesse setor que todos os pacientes mais graves do hospital são encaminhados. Ou antes de ir para a UTI, ou aqueles que não têm perspectiva mais de UTI. Aí eles permanecem nesse setor onde ficam esses pacientes mais graves. Doutor Gilberto, a reforma ela deve ampliar inclusive os leitos de UTI, um espaço maior que deve pelo menos dar um fôlego nessa situação. Por enquanto, os demais hospitais, eles não recebem por uma deficiência no sistema de regulação ou porque infelizmente não há vagas no sistema? Na verdade, todo o sistema de saúde ele está sendo reorganizado. A Central de Regulação de Leitos identificou muitas falhas no sistema, muita falta de integração entre os hospitais. E é isso que está sendo feito. Agora, nessa área do serviço público e da saúde, as coisas levam um tempo. Agora, nesse novo governo, foram incrementadas muitas ferramentas de gestão, mas ainda vão levar um tempo para que isso funcione plenamente. Estamos aqui fazendo a nossa parte, a reforma do HUT, que estava previsto para 6 meses, deve ser antecipada. A construtora já nos comunicou um pedido do prefeito e ela já avisou que vai antecipar o que for possível a conclusão dessa obra. Quero agradecer então, doutor Gilberto Albuquerque, pelas informações aqui ao Notícia da Manhã e trazendo mais uma boa notícia aí, que é essa antecipação do fim da reforma. Nádia. Obrigada, Gorete, ao doutor Gilberto especialmente, que é um grande herói, viu?